Veja bem o seguinte, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz para nós que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, se tornou maldição em nosso lugar, para que nós recebêssemos as bênçãos de Abraão. O que Paulo está dizendo para mim e para você ali? Paulo está dizendo, porque Abraão, que eu saiba, creio que você também sabe disso, Abraão é um personagem do Antigo Testamento. Alô? Verdade, gente? Abraão é um personagem do Antigo Testamento. Então, quando Paulo diz que Jesus na cruz do madeiro se fez maldição em nosso lugar, está dizendo que ele levou sobre si todas as maldições, ok? E abriu para nós agora um tesouro. Ele abriu esse tesouro e nesse tesouro tem todas as bênçãos do Novo e do Antigo Testamento. As maldições que eram abundantes no Antigo Testamento foram levadas por Jesus na cruz do Calvário, mas as bênçãos permaneceram, porque as bênçãos, ele se refere às bênçãos de Abraão, e Abraão é um personagem do Antigo Testamento, então ele está voltando lá atrás, e dizendo, Jesus varreu todas as maldições, cravou na cruz do Calvário, mas ele disponibilizou todas as bênçãos, todas, nos pertencem. Olhe para a vida de Abraão, estude a vida de Abraão e veja como Deus o abençoou. Da mesma maneira que Deus abençoou Abraão, é a maneira como Ele quer nos abençoar, porque Jesus conquistou isso para nós. E isso acontece na nossa vida mediante o derramar, a ação do poder de Deus que está disponível para nós, que é utilizado por nós pela fé. Que quando nós declaramos pela fé, veja bem o seguinte, não é que quando eu falo alguma coisa, isso tem algum tipo de mágica, algum tipo de energia que faz. Não, entenda bem o seguinte, as nossas palavras, elas são carreadores, são como containers, que carregam dentro de si bênçãos ou maldições. Quando você começa, os cientistas começaram a descobrir sobre isso há uns 50 anos atrás, e desenvolveram uma área da neurologia chamada linguagem neuro, qualquer coisa, enfim, PNL. Como é que é? Programação neurolinguística. Os caras começaram a descobrir que palavras têm um impacto muito grande no seu comportamento, em coisas que você faz depois de ter dito certas coisas. Quando você diz, eu posso, yes we can, quando você começa a dizer, eu posso, o resultado na sua fisiologia, o resultado no seu organismo, no seu cérebro, nas suas ações é completamente diferente de quando você começa a dizer, eu não posso, eu não consigo. O resultado é completamente diferente. Se você conseguisse ver, e não é difícil de você ver, se você entrar na internet e começar a pesquisar e ver, não sei se você vai conseguir ter acesso a isso, mas os médicos conseguem ter acesso a imagens de exames feitos, de ressonância magnética feita com imagem, acompanhando ao vivo e a cores o que está acontecendo no cérebro. E quando você começa a dizer, eu não consigo, eu não posso, certas áreas do seu cérebro que te conduzem para a negatividade são ativadas. Quando você começa a dizer, eu posso, eu consigo, eu sei, eu vou, outras áreas começam a ser ativadas e isso leva você para um tipo de ação ou para outro tipo de ação. Eu estou falando de ciência. Eu não estou falando entenda bem o seguinte, tem gente que olha para esse negócio e fala assim, não, mas isso aí é coisa da nova era, coisa de capeta, esse negócio de ficar falando, eu posso, é a nova era em ação. Para com essa imbecilidade, para com essa besteira, para com essa bobagem e entenda que nós estamos falando de ciência, não estou falando de mágica, não estou falando para você de nova era, eu estou falando daquilo que a ciência já descobriu e entendeu, que quando você começa a declarar certas coisas, você ativa certas áreas do seu cérebro que fazem que você haja de modo diferente, de um modo positivo ou de um modo negativo. Agora, tira a ciência dessa história e lembre-se que quem programou isso, quem inventou isso, foi o nosso Deus. Jesus foi aquele que disse,
Eu afirmo a vocês, em verdade eu lhes digo, se vocês disserem a esse monte, ele não disse assim, se vocês orarem muito a respeito do monte, se vocês jejuarem por causa do monte, se vocês fizerem orações longuíssimas a respeito do monte, não, ele disse, se vocês disserem ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidarem a respeito do que vocês estão dizendo, aquilo que vocês estiverem dizendo é o que vocês vão receber. Esqueça por um minuto de um monte de terra ou pedra, e comece a olhar para esse monte como sendo o problema que te aflige. Comece a olhar para esse monte como a doença que te perturba. Comece a olhar para esse monte como o demônio que entra na sua família para causar destruição, separação entre pai e filho, entre marido e esposa. Comece a olhar para esse monte como essas barreiras e dificuldades do dia a dia e comece a falar com esses montes. Comece a falar com esses montes. Pastor, isso não vai funcionar. Reclama com o chefe, não é comigo. Eu não estou falando de algo que eu inventei. Eu não estou falando de algo que eu acho legal. Eu não estou falando de algo que eu acho bacana, porque, não, eu estou falando de algo que Jesus falou. Eu estou falando para você de alguma coisa que Jesus nos disse para fazermos, nos aconselhou a fazermos, e que se nós confiarmos, o poder de Deus vai entrar em ação. Em Cristo você possui uma herança incomensurável. A obra de Cristo na cruz a meu favor me deu acesso a todas as bênçãos. Todas as bênçãos. 2 Coríntios 1, versículo 20, diz assim, porque todas as promessas de Deus têm nele, ou seja, em Cristo, o sim. Por isso também por meio dele, ou seja, em nome de Jesus, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Então Jesus já disse amém. Agora falta você dizer. Lembre-se, a palavra confessar no grego é homologeo. Homologeo gera no português palavras como homologação, homologar, confirmar alguma coisa. Quando você começa a dizer o que Deus diz, você está exercitando homologeu. Homologeu, dizer a mesma coisa que Deus diz. Então, se diz que eu estou curado, quem disse não foi o doutor, não foi o enfermeiro, foi Deus. Então, eu também digo. Se diz Deus que eu sou próspero, não importa o que o gerente do banco diga. Não importa o que o boleto diz, eu digo a mesma coisa que Deus diz. A gente se treinou para dizer o que o boleto diz. Está vencido. Oh, meu Pai, aleluia. Não, eu digo o que Deus diz. Homologueu, dizer a mesma coisa, confessar, declarar. Em Cristo você possui uma herança incomensurável. Aquelas promessas se tornaram a sua herança em Cristo. Deus tem suprimento para todas as suas necessidades.